Minha viagem para Porto Rico com meu namorado. Ficamos esperando um tempão no aeroporto porque nosso voo era só 11 da noite e a gente chegou lá às 9. Chegamos mais ou menos às 3 da manhã e a gente alugou um carro e fomos direto para um lugar que a gente ia pegar um barco para ir numa ilha chamada Vieques. O nosso barquinho ia chegar só às 8 da manhã e como a gente chegou lá umas 5 da manhã, a gente ficou dormindo no carro. Daí eles buscam a gente de van, onde ficam os carros, e a gente vai até o local onde a gente pega barco. Tava bem calor, então tinha vários ventiladores e aqui a gente tava esperando o barquinho chegar. O barco chegou, é bem grande e é mais ou menos 1 hora até chegar na ilha. Chegamos na ilha e a gente alugou esse carrinho de golfe pra se locomover. Ele é bem devagar, mas é bem gostosinho andar nele. Não foi barato, mas os táxis estavam oferecendo de levar pra praia por $100, então valeu muito mais a pena pegar um carrinho. Paramos nessa primeira praia chamada Galito Beach, que era perto do local que a gente alugou o carrinho. Entramos um pouco no mar e depois a gente seguiu o rumo pra ir pra um pier. Lá você vai ver vários cavalos selvagens na rua. Teve uma hora que um deles começou a correr atrás da gente e eu pensei que ia morrer. No meio do caminho encontramos essa praia chamada Crab Island Beach. A gente tava tentando fazer tudo meio que rápido porque a gente tinha que devolver o carrinho às 3 horas da tarde. E até alugar o carrinho tudo, a gente foi começar a aproveitar umas 10 da manhã. Então a gente não tinha muito tempo, porque nosso barco era às 4 da tarde pra voltar pra São Juan. Essa praia era linda também, gente, não tinha ninguém, só tinha eu e o Fernando. Toda a praia que a gente ia não tinha ninguém, talvez seja porque era dia de semana. A gente tava com um pouco de medo de ir pro fundo porque não tinha ninguém na praia, vai se tinha tubarão, né? Daí só mergulhamos no rasinho mesmo, depois fomos pra outra praia. Passamos no pier e, gente, olha a cor desse mar, era lindo demais. Depois daí a gente decidiu numa praia que falam que é uma das mais bonitas de lá, chamada Lativa. Dizia que era uns 30 minutos, mas eu acho que deu uns 40 com esse carrinho. Mas valeu muito a pena porque olha esse mar também. Era bem limpo e a temperatura era muito boa, nem tão quente, nem tão gelada. Mas, gente, lá tava muito, muito calor. E, de novo, era só eu, o Fernando e mais 1 ou 2 pessoas na praia. Por mim, eu ficava ali o dia inteiro, saudades, viu? Lá você vai ver também bastante galinha na rua. As praias são lindas, mas a cidade é bem humilde, sabe? No caminho de volta, a gente parou nessa praia chamada Sea Glass Beach, que também era bem linda. A água é bem limpinha, mas a gente não mergulhou nessa porque a gente tava quase perto do horário de devolver o carrinho. A gente não queria ficar todo molhado. Depois daí, a gente devolveu o carrinho. Às 3 horas, a van chegou e levou a gente até o local do barco. E como a gente ainda tinha 1 hora, a gente parou pra comer uma paella, que tava muito gostosa e deu pra nós dois. Pegamos o barco de volta e, não satisfeitos, a gente quis fazer um passeio de caiaque à noite para ver a baía bioluminescente. Quem não sabe o que é aquela água que brilha quando você passa a mão. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa porque tinha uns peixes que ficavam pulando e eu não sabia se era jacaré. A gente tava no meio do mangue, né? Então, sei lá, vai saber. E tava muito, muito escuro, então bate um medinho. Aqui a gente parou no meio do mar e eles começaram a explicar sobre a bioluminescência. E Porto Rico é onde tem a bioluminescência mais brilhante do mundo. Infelizmente, a câmera do iPhone não grava nada. Os vídeos ficaram tudo preto, mas é uma experiência muito legal. A água realmente brilha quando você passa o remo ou a mão. E esse foi o fim da nossa noite. Foi um dia muito longo. A gente devolveu o carro lá no aeroporto umas 10 horas da noite. Depois a gente foi pro Airbnb de Uber. A gente só alugou nesse primeiro dia mesmo porque a gente chegou de madrugada e queria ir lá na ilha. Chegamos no Airbnb exaustos, vocês não têm noção. Mas é isso, continuem me acompanhando pra parte 2.